aí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense. A sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Flávio Azevedo pela Rádio Jornal 1340, né? Minha gente, 15 horas 20 minutinhos por aqui, 19 aqui na Rádio Jornal. Hoje é 29 de julho de 2022 e eu tenho o prazer de receber aqui no nosso programa hoje a Alessandra Belas, né? Um abraço aqui para toda a rapaziada de Tanguá. A Alessandra é presidente da Associação dos Citricultores e Produtores Rurais de Tanguá, a CIPTA, né? Sem o S aí que eu coloquei no texto aí, que depois eu vou corrigir, tá, minha gente? É C direto, né? E vamos hoje conversar, entre outros assuntos, sobre o registro, né, da qualidade da laranja da nossa região, da laranja de Tanguá especificamente, mas envolvendo toda a região, né? Um abraço grande aos amigos aí que estão sempre nos acompanhando em Tanguá, na região de Poços dos Coutinhos e no interiorzão todo aqui da nossa região. A Rádio Jornal chega com bastante força, nós temos muitos ouvintes nessa região. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e tenho certeza que a hora que a Alessandra começar a distribuir aqui o link com a nossa conversa aqui, mais gente vai estar chegando via internet e, sobretudo, você que no interiorzão nos acompanha pelo radinho, né? Minha gente, tem o radinho ainda, sabia disso? Pois é, um aparelho, né? A moçada mais nova que fica agarrado no telefone celular nem sabe que existe um negócio chamado rádio, né? Mas a moçada do interiorzão, naqueles lugares lá que nem energia elétrica tem, o radinho de pilha está lá para o sujeito se informar, saber das últimas notícias. E geralmente nesses radinhos, a 1340 AM Leste Fluminense é uma presença constante, né? Eu quero agradecer bastante a moçada da nossa região, que nos prestigia sempre, né? Um beijo no coração de todos. E hoje estamos aqui, então, recebendo a Alessandra Belas. E você, produtor rural, e as suas atividades estão na pauta principal do programa Flávio Azevedo. Antes do boa tarde da nossa convidada, e aqui o Guti Silva já vai passando aqui dizendo boa tarde, Tanguá tem a melhor laranja do mundo, peculiar pelo fato também do clima e qualidade da terra, né? Vamos falar sobre isso aqui, viu, Guti? Já a Alessandra vai explicar para a gente tecnicamente também o que acontece aí dessa novidade, né? Por que isso? Existem razões técnicas, não foi um conjunto de pessoas que resolveu puxar o sapo de Tanguá e dar esse nome, né? E dar esse registro. Tem toda uma razão técnica importante. E aí,
Mas antes do boa tarde, Alessandro, quero agradecer às pessoas que mandaram muitas mensagens para mim. Ontem eu fiz um pequeno procedimento, um nódulo sebáceo que apareceu aqui nas minhas costas. Parece um cabelo inflamado, né? Mas aquele negócio, você espreme, ele esvazia, daqui a pouco enche de novo, etc. e tal. E aí eu fiz um procedimentozinho em consultório mesmo, lá com a doutora Edilene Yuli. Ela arrancou aquele treco fora. Parece, tem ali tipo um carnegão, igual furunculose, né? Que você tem que tirar aquela raizinha, porque senão sempre vai encher, você esvazia, espreme, enche de novo, esvazia, espreme, enche de novo. E ela já arrancou logo fora, estou aqui com 3 pontinhos nas costas, mas está tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo, sem nenhum problema. Muita gente mandando mensagem, perguntando, sabendo. Teve um que falou assim, Flávio, soube que você passou por uma cirurgia, como se eu tivesse feito uma laparatomia exploradora. Não, gente, coisa simples, no consultório, cheguei, fiquei 5 minutos lá, já fui embora e tal, estou encostando normalmente, está tudo certo, né? E muito obrigado a todos pela preocupação, pelas mensagens, né? Um beijo no coração de todos, né? Deixa eu lembrar aqui para você rapidamente que hoje e amanhã nós teremos em Aldeia Velha, distrito de Silva Jardim, nós teremos a Banda Maverick, né? Outra informação importante para você, Banda Maverick, meu amigo Marcelo Caos, com a sua trupe. A Banda Maverick tem 30 anos de atividade, minha gente, é uma das mais longevas da nossa região. Eu, por exemplo, sou fã daquela rapaziada, são nossos amigos aí de infância, crescemos juntos em Rio Bonito, e vai estar lá em Aldeia Velha hoje, a partir das 8 horas, lá no bar deixa eu ver como é que é o nome do cara aqui, que toda hora eu esqueço o nome do bar aqui, no bar do Tijulinho, né? Lá no bar do Tijulinho, Aldeia Velha, hoje a partir das 8 horas, né? Das 20 horas, e amanhã, a partir das 13 horas, em segunda apresentação, amanhã, sábado, a partir das 13 horas, também lá no bar do Tijulinho, Maverick, lá em Aldeia Velha. Você que curte um som bacana, um rock and roll daquele de raiz, com a moçada da Banda Maverick. Falando em Banda Maverick, amanhã, a partir das 19 horas, a Banda Estratégia do meu amigo Luciano Lúcio, secretário de Educação de Tanguá, ex-vereador do município, né? Amanhã ele está lá como músico, né? E uma apresentação, uma novidade, né? Vai ser no Quilomania, em Rio Bonito, a partir das 19 horas, aquela live que o Luciano sempre faz, que tem sorteios, que arrecada fundos para entidades assistenciais, né, etc. E tal. Então amanhã tem a live da Banda Estratégia a partir das 19 horas, direto do restaurante Quilomania em Rio Bonito. Acho que o Quilomania Gourmet, né, que é o outro que fica aberto durante a noite. É uma novidade em Rio Bonito, uma novidade para a Banda Estratégia. Então, nossa agenda cultural, minha gente, cheia de opções em Rio Bonito, em Silva Jardim, para você que está sempre acompanhando o programa Flávio Azevedo. Vamos lá, Alessandra, boa tarde, muito obrigado pelo carinho da sua visita aqui. A gente está namorando essa entrevista há bastante tempo, né? Mas dessa vez a Alessandra não nos escapou. Quero mandar um abraço aqui para o Juan, que nos ajudou aí a capitanear essa conversa com a Alessandra, e por uma razão muito, muito bacana, né? Seu boa tarde, Alessandra, e obrigado aqui pela sua visita aqui no nosso programa. Boa tarde, Flávio, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu agradeço pelo espaço aqui que você disponibiliza para a gente poder conversar um pouquinho sobre produção rural, agricultura, associação e, claro, a indicação geográfica das laranjas. Beleza. Bom, para início de conversa, eu quero que você me diga como que uma mulher, né, uma pergunta que não tem jeito, né? O ambiente rural, dizem que é um ambiente estritamente masculino, né? Então como que uma mulher aparece presidente de uma associação de citricultores e produtores rurais, né? E não é uma mulher qualquer, uma menina, a Alessandra é jovenzinha, né? Como é que é isso? Fala pra gente dessa mulher na labuta do campo, que parece que não é mais algo tão anormal assim, né? Exato. É um convite, é uma honra hoje estar na presidência da associação. Dizer exatamente como eu cheguei lá, acho que vai ser um pouco difícil, porque várias forças foram se unindo, né? E aí acabei ocupando essa posição na associação. Eu que sou de Niterói, decidi vir para Tanguá, para viver em Tanguá e ser produtora rural no sítio da família. Então eu estou morando em Tanguá há 6 anos, mas já frequento Tanguá há uns 15 anos pelo menos. E sempre fui às reuniões da associação com minha família, né, há muitos anos atrás.
E quando vim realmente para cá para morar, aí eu comecei por conta própria a ir nas reuniões da associação, e o presidente na época, Ney, né, começou a ir lá no sítio, vamos para a associação, vamos lá, você, né, pode somar forças. E depois veio Mônica também, vamos fazer parte da associação. Então, assim, várias forças foram se juntando nesse movimento para que eu estivesse lá. Inclusive o Licínio, que está hoje na Emater de Rio Bonito, ele também conversava muito comigo, né, para a gente poder dar continuidade ao trabalho que já estava sendo feito pela ACIPTA, e acabei, por eleição, né, junto lá com os produtores, ocupando esse cargo na presidência. Mas hoje a diretoria da associação ela é composta por 4 membros. 3 são mulheres e 1 é homem dentro da diretoria da associação. Caramba, hoje. estamos perdendo de 3-1, né? Na diretoria, sim. Rapaz, Na diretoria, sim. Legal. E assim, eu queria que você falasse sobre essa não tão novidade assim mais, que é a mulher, né? Nesse ambiente rural que tradicionalmente se achava que era uma pegada só para homens, né? Mas a gente percebe que a mulherada tá bem ativa também na vida rural. Com certeza. A gente tem a felicidade lá na associação de conseguir atrair também as mulheres, né? Então as esposas, as filhas dos trabalhadores que já iam para o campo, elas começaram a se aproximar também nesse movimento da associação. E aí começaram a assumir responsabilidades até mesmo com a lavoura. Então, algumas vão já para campo colher, outras ficam mais no assessoramento de WhatsApp, de comunicação, porque a gente, né, faz pedido pelo WhatsApp, faz combinações todas por diversas ferramentas. Então, elas têm assumido um papel também protagonista. Já contribuíam muito, né, já estavam junto com as suas famílias nessa atividade, mas agora a gente percebe que elas estão mais próximas ainda, indo a campo, fazendo todo esse assessoramento que é necessário também. Isso acaba sendo importante também nessa questão do orçamento familiar, né? A mulher e o homem trabalhando engrossa o caldo das finanças em casa, né? Com certeza, cada um faz um pouquinho e juntos, né, no final do mês a gente tem uma arrecadação vinda de 4 mãos e não mais de 2 mãos. Então, assim, é importante, e a mulher, na verdade, ela pode estar onde ela quiser, né? Onde ela se sentir bem, aonde ela almejar estar e achar que aquilo ali vai ser importante para ela. Então, é um espaço que fica aberto aí para todas as mulheres que queiram vir. É claro que muitas vezes é um trabalho pesado, né, de força física mesmo, mas hoje a gente tem diversas ferramentas técnicas e tecnológicas que podem nos ajudar a diminuir esse esforço físico e aí fazer com que a gente até consiga uma agricultura diferenciada até. Então, assim, a gente pode buscar essas ferramentas e cada vez mais a gente conseguir estar no campo e não ter mais essa imagem, né, do campo que é muito exaustivo. A gente já consegue encontrar hoje um meio termo para ele. Hoje, inclusive, de manhã eu estava colhendo tomate com o meu marido e a gente colheu em torno de 250 quilos hoje, mas aí a gente tem auxílio de trator, né, auxílio de ferramentas para que isso não fique pesado, porque a gente não tenha que carregar tudo nas costas. Então, são alternativas que a gente encontra e que a gente pode fazer com que a agricultura ela se desenvolva nesse sentido. Mas, gente, tomate. Tomate. Eu vim para Tonguara plantar tomate, ver se pode. Mas lá no sítio, é claro, a gente também tem um laranjal. Porque... Então, além das laranjas, nós também podemos ter... Eu conheci o Leonardo. Vicente. Leonardo Vicente. Isso. Estive lá na produção de tomate dele, muito legal. Tal. O seu é lá nesses moldes também, na Leonardo? mesma tecnologia, isso, que é o Tomatec, que é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa. O tomate em cultivo sustentável, que aí se baseia em 6 princípios. Um dos princípios é o ensacamento do fruto. Então a gente saca cada penca de tomate na nossa lavoura. É uma trabalheira danada. Mas aí a gente consegue um fruto sem resíduos de agrotóxicos, com laudos emitidos pela Fiocruz. Então é bem interessante o sistema. E você falou em colheita de 250 quilos de tomate, que serão vendidos onde?
Eles vão para a merenda escolar do município do Rio de Janeiro e vão para a merenda escolar de Rio Bonito, de Tanguá, tudo pela associação. A gente está com um trabalho grande nesse sentido. Naquela pegada da merenda escolar, de 30% do orçamento tem que ser direcionado da agricultura familiar. Agricultura familiar e tal. Exatamente. Legal. E aí as entidades públicas compram da associação. Isso, compram da associação. E a associação reparte aquilo que é de cada um. E isso aí, tomate, laranja, certamente banana, empim e outros. E outros produtos que a gente tem, isso, exatamente. Abóbora também, a gente está entregando bastante tangerina. Então a gente estabelece os contratos e os produtores entregam por meio da associação. Que bacana, rapaz. Olha, o tomate, eu não conheço o seu, mas o do Leonardo lá deu vontade de fazer uma salada na hora. Que era daquele tomate Débora, gente, né? Aquele comum redondo não, era aquele italiano, né? Que chama italiano, isso, italiano. Ou Débora, como a gente chama também, aquele pontudinho, né? Que é pra salada, é top, e pro molho, então, para uma macarronada, é um negócio assim, eu prefiro muito mais, né? Inclusive, eu acho que ele é mais nobre, né, do que aquele tomate mais redondão comum, né? O valor dele é mais adocicado, né? Tem menos água, a polpa dele é mais robusta, então ele tem um valor de mercado maior. Tá vendo só, minha gente? E você lá na pegada junto com seu esposo. Isso. Como é o nome dele? Gabriel. Um abraço aí pro Gabriel, né? Sucesso, viu, Gabriel? Parabéns aí pela esposa, pelo trabalho, né? Geralmente os maridos, quando vêm aqui dar entrevista, mandam um abraço para a esposa, falam da ajuda que a esposa oferece na atividade, no dia a dia. Aqui nós vamos ter certamente o contrário. Você falando do Gabriel, que deve ser um parceiro nesse corre todo aí, né? Isso, ele tá lá finalizando, que a gente não conseguiu finalizar junto para eu estar aqui. E tem mais, nessa linha feminina também, a gente tem lá uma pessoa que trabalha com a gente, que é a Tamara, que também é uma mulher. Então lá na produção do tomate, somos nós dois e mais ela, com tomate, abóbora e outros produtos. Então mais uma mulher no campo também e não deixa a desejar em nada. Aquela pergunta básica, nós estamos falando de quantas famílias inseridas dentro da prestação de serviço da CIPTA especificamente? Nossa, quantos produtores nós temos aí? Esses citricultores e produtores rurais são quantos? Hoje associados? Ou de todos os produtores que a gente tem? Não, associados. Associados. A gente tem em torno de 60 a 70 famílias hoje na associação de famílias. Caramba. Que aí um deles se associa, né? Mas a gente considera a família como um todo, porque os filhos ajudam, a esposa ou o marido e etc. Então, em torno de 60 a 70 famílias hoje na associação, e cada vez a gente tem tido mais procura, e ainda mais agora com a indicação geográfica das laranjas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. Perfeito. Então, minha gente, para você que não conhecia a CIPTA, né, a CIPTA, e nem sabia de repente do que para que serve, né, etc. e tal, e por muitas vezes nós encontramos aquelas pessoas que falam assim: poxa, esses produtores aí podiam fazer uma cooperativa, podiam se consorciar. Ou seja, a proposta da CIPTA, acho que é exatamente essa, né? Isso. Esse junta Brasil, como diz aquele antigo pensamento, dessa união que não vai fazer só açúcar, vai fazer também esse sucesso que é o trabalho rural. É mais ou menos isso. É exatamente isso. Eu fui fazer entrega de merenda no ano passado, retrasado, numa escola aqui em Tanguá. E aí eu comentei, esses produtos são da associação. Aí me falaram, mas a Tanguá tem uma associação? Eu falei, tem uma associação de produtores, ela existe há quase 20 anos, né? Ela tem 18 anos de história. Então é importante também a gente enquanto produtor se organizar, claro, porque a gente ganha força, ainda mais aqui, especificamente sobre o município de Tanguá. Grande parte da agricultura é agricultura familiar, então são pequenos produtores, e aí junto a gente consegue, né, acessar melhor o que a gente tiver de políticas públicas, ou enfim, para fazer compras coletivas ou vendas coletivas. Então é importante a gente se organizar dessa forma, e além disso fazer com que as pessoas conheçam a gente para valorização do trabalho, e até mesmo para a gente poder trocar experiências e parcerias.
Muito bem, cara. Então, assim, gente, e nesse sucesso todo que é a CIPTA, para as famílias, etc, 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 chega essa novidade aí do registro, né, da laranja. Explica pra gente como é que é isso aí, né, e quanto tempo que vem rolando isso já. Eu lembro que eu entrevistei Cláudia Milão, que era secretária de Agricultura de Itanguá. Isso. Tem uns 2 anos, isso ou mais, 2, 3 anos, lá pelo Conleste Notícias na época. Entrevistei ela e foi bem legal. E já existia uma comemoração por essa conquista, né, da laranja e tal. Mas conta pra gente esse caminhar, né, como é que é isso, e o registro sai agora, né? Ou seja, é uma batalha de longo tempo. Isso. Como é que se deu isso, Alessandra? Com certeza. Antes de contar o nosso histórico, eu vou só parabenizar aqui todos os produtores rurais por essa conquista. É uma conquista dos produtores rurais dos municípios de Itanguá, Itaboraí, Araruama e Rio Bonito. Não é uma conquista só dos produtores do município de Itanguá. Então, esse parabéns, né, vai para todos esses produtores. E eu gostaria também de agradecer, porque em todo o processo, né, da estruturação da indicação geográfica, que a gente vai conversar um pouquinho, a gente teve muitas instituições que nos ajudaram arduamente, trabalhando, enfim, com apoio para que a gente pudesse hoje comemorar a indicação geográfica. Então a gente teve o Ministério da Agricultura, o SEBRAE, a Pesagro, a Embrapa, o governo do estado, pelo núcleo da defesa agropecuária, a Emater, as 4 prefeituras, então a prefeitura de Araruama, de Itanguá, de Rio Bonito e de Itaboraí, principalmente com as suas secretarias de agricultura. No município de Itanguá a gente teve um grande apoio também do Conselho de Agricultura do município. Além disso, a gente teve todo o apoio, todo o trabalho junto com o Instituto Inovatis e com a empresa Balaio, que fez o nosso design hoje do selo. Então foi um trabalho feito a muitas mãos e a gente não pode esquecer, né, todo esse histórico e esse trabalho que foi feito. E assim, uma indicação geográfica, ela não é, como você disse no início, apenas um papel que alguém resolve atribuir a outro. Não, a gente precisa comprovar diversos fatores naturais e humanos pra gente que justifiquem a gente ter uma laranja, no nosso caso, com características peculiares. E assim, para a gente fazer isso tudo, envolve recursos financeiros, envolve recurso de pessoal, então tem uma série de parcerias e de uniões que a gente precisa para a gente chegar aqui. Só que além independente de todas essas ajudas, o principal é o produtor rural. Se você não tem um histórico cultural de produção, por exemplo, se hoje eu quiser fazer do meu tomate, não vai fazer. Por quê? Não tem um histórico de produção no município, porque apenas 1 ou 2 produtores plantam. Então, para a gente requisitar uma indicação geográfica, a gente precisa ter o histórico. E ao resgatar o histórico da região, a gente viu que os primeiros produtores de laranja daqui remontam de 1920. Então a gente tem 100 anos de história para hoje a gente conseguir a indicação geográfica. Então a gente tem que lembrar desses produtores que estiveram antes de nós, valorizar os que estão agora e projetar no futuro para aqueles que vão vir. Desde 1920 até hoje, a gente tem a história da IG, que começa mais ou menos em 2004, 2005, quando o Ministério da Agricultura, num movimento para construir as indicações geográficas no Brasil, porque a gente sabe, se nos compararmos à Europa, por exemplo, a Europa tem, né, várias indicações geográficas e a gente aqui no Brasil a gente está engatinhando. Nós somos a marca número 100 de indicações geográficas registradas no INPI, dentre brasileiras e estrangeiras. Então, em 2004, 2005, nesse movimento de valorização de indicações geográficas, o Ministério da Agricultura fez uma avaliação no país todo para saber quais eram os produtos que tinham potencial para ser uma indicação geográfica.
O tempo passou e em 2012 eles procuraram aqui o município, especificamente a Emater. Na Emater na época estava aqui a Rosélia, o Jadir. E aí eles procuraram esse pessoal para conversar sobre essa potencialidade da laranja enquanto indicação geográfica. Então lá em 2012. Fizeram uma reunião lá no centro comunitário, né? E nessa reunião no centro comunitário estava a Mônica, representando o Conselho de Agricultura, para que a gente pudesse começar então o movimento da indicação geográfica aqui na região. Só que em 2013, né, mudanças políticas e etc., não se conseguiu dar continuidade à indicação geográfica. Então ela começou a ser conversada e aí depois ela parou porque não teve alguém, né, que colocasse realmente esse projeto debaixo do braço e carregasse para que pudesse fazer acontecer. Querendo ou não, acaba sendo necessário o envolvimento político, né? Não tem jeito, minha gente, isso aí, né? Exatamente. E aí tem que ter alguém com que seja esse porta-voz, né? Com o interesse de buscar essa... Porque a indicação geográfica, ela envolve muitos recursos também, principalmente financeiro. Então, se a gente o Ministério não consegue também, aportar... né? O Ministério da Agricultura também, a Secretaria de Agricultura... Isso, exatamente. Só que aí, em 2017, a gente teve a mudança na Secretaria de Agricultura de Itanguá, assume a Cláudia Milão. E aí, então, a Mônica vai até o Ministério da Agricultura e chama eles de novo para uma conversa, né? Porque agora acreditava-se que teria uma pessoa que seria capaz de tocar tudo que seria necessário para a indicação geográfica. Então, em 2018, né, o Ministério topa retomar a conversa sobre indicação geográfica, resolve apoiar e em 2018 custeia, então, o diagnóstico de potencialidade, que é para ver o potencial da região realmente de ter uma indicação geográfica. Quem fez foi o Sebrae, e aí ele atestou, né, que existe toda uma concretude para que a gente chegue a uma indicação geográfica. Só que o Sebrae ele faz ainda uma outra avaliação, porque nós temos dois tipos de registro. Nós podemos ter o registro como IP, que é a indicação de procedência, e podemos ter registro como DO, que é a denominação de origem. O IP é um registro que diz que aquele produto é feito naquela região com bases culturais. Então, culturalmente se faz aquele produto na região. Só que o DO, ele fala sobre cultura também, né, histórico-cultural, mas ele vai além disso. Ele diz que apenas os fatores naturais e humanos daquele espaço ali são capazes de produzir, no nosso caso, uma laranja com as características que a gente tem, que são características peculiares, são dela, né? E aí a gente teve então esse respaldo deles falando, aqui também pode ser uma DO. Hoje a nossa indicação geográfica é uma DO, é uma denominação de origem. Significa que se a gente quiser pegar uma laranjeira daqui e levar para outro município, outro estado, ela vai produzir a mesma laranja? Não. Por exemplo, aliás, mandar aqui alguns abraços para algumas pessoas que estão nos acompanhando, né? Eu tenho aqui, além do Guti Silva, minha amiga Odaleia Viana. Odaleia, faz uma gentileza para mim. Tem um amigo que me pediu o telefone de uma cuidadora. E aí eu lembrei de você, só que eu não consegui encontrar seu número aqui. Manda nos comentários aí, por favor, como você sempre faz. E aí eu procurei nos comentários e você já tem um tempinho que não bota seu telefone. Bota seu telefone, igual você sempre faz aí nos comentários, para eu mandar para esse amigo, que ele está com um papaizinho dele lá precisando de cuidador, e me pediu uma indicação. Lembrei que você sempre coloca seu telefone aqui, fala do seu trabalho. Quem sabe ele faz contato com você. Ele vai estar em Rio Bonito amanhã, vem inclusive visitar o pai dele que está precisando. Tem 90 anos o pai dele, precisa desse cuidador. Então, se você estiver me acompanhando ainda, coloca lá o seu número aí para eu poder passar para ele. Valeu? Obrigado pela sua audiência sempre. Além da Odaleia, o meu amigo Dalmo Malheiros está aqui dizendo que está acompanhando o nosso programa lá do Jalapão, né? Dalmo tem aqui uma propriedade em Braçanã, belíssima, aqui a fazenda Olhos Verdes, né? E está investindo no ecoturismo, no turismo rural aqui na fazenda dele, fazendo reflorestamento, criando lá ícones importantes para incentivar o turismo. E pelo que a nossa convidada aqui está dizendo, se o meu amigo Dalmo pegar uma laranjeira daqui da nossa região de Itanguá e levar lá para o Jalapão,
Não tem. Não tem. É mais ou menos isso que você está dizendo. Exatamente. Ele pode até levar a fruta para chupar lá, tudo Isso. certo. Agora, a laranjeira não vai rolar, né? Não vai rolar. Tem que buscar a fruta, porque é a fruta que ela expressa esse diferencial. Então Perfeito. é consumindo a fruta que você vai conseguir, né, ter a experiência desse sabor diferenciado que é a nossa laranja. Então aí a gente tem toda essa diferença da nossa laranja, retomando ao nosso histórico. Então o Sebrae, ele foi lá, vamos começar a trabalhar. E foi criado então 2 grupos de trabalho, um grupo técnico e um grupo gestor. E esse grupo técnico se reunia de 15 em 15 dias, então foram quase 2 anos, né, 1 ano e meio, um pouquinho, de reuniões quinzenais, né, de um conjunto de pessoas, e aí estavam tanto as instituições técnico-científicas quanto os produtores também. A gente fez análise de laranja, avaliação de laranja, definiu critérios, então assim, foi realmente, né, um trabalho árduo. A gente se reunia, né, nas tardes para a gente poder analisar as nossas laranjas, e claro, com muito suco de laranja também, né? E o grupo gestor, ele acompanhava para saber se os prazos estavam sendo cumpridos, como é que estava o desenvolvimento da indicação geográfica. Se reunia mensalmente. Só que tinham aquelas pessoas que faziam parte do grupo técnico e ainda faziam parte do grupo gestor. Então se reuniam, né, de 15 em 15 dias, mais aquela de quebra uma vez ao mês, então 3 vezes no mês estavam se reunindo para falar sobre indicação geográfica. Foi realmente uma devoção, né, ao projeto, então por isso precisava de pessoas que realmente abraçassem a causa para fazer com que ela pudesse andar. A gente depositou no INPI no dia 11 de novembro de 2020, então tem quase 1 ano e meio que a gente fez o depósito de todos os documentos que eram necessários para comprovar a nossa indicação geográfica. E foi nessa terça-feira, porque toda terça-feira o INPI lança sua revista. E a gente não sabia quando sairia. Toda terça-feira a gente tem que ir lá olhar e acompanhar. E essa terça-feira a gente teve, então, a grande notícia maravilhosa, que todos estão muito felizes de ter esse registro concedido. Vale registrar aqui ainda que INPI significa Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instituto Nacional. Não é um negócio de fundo de quintal, não é uma parada aí que eu inventei, nem a Alessandra inventou. É um Instituto Nacional de Propriedade Industrial, um órgão sério, né? Com uma série de responsabilidades, é ele que vem certificando, é ele que está por trás desse registro, né? que torna uma celebridade as laranjas aqui da nossa região. Que, embora tenha o nome Tanguá, mas compreende municípios vizinhos aqui também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso. O homem, ele fez as divisões geopolíticas. Então, nós temos os municípios, mas, né, dependendo da crença de cada um, a natureza, ela é uma só. E aí, os fatores naturais e humanos, eles são similares em todos nesses municípios. Então a nossa indicação geográfica, ela abrange não só o município de Tanguá, mas também o município de Araruama, de Rio Bonito e Itaboraí. Então, tem Araruama ainda? Tem Araruama, um pouquinho mais distante, mas ela tá junto também. Quem é mais antigo aqui na nossa região vai lembrar que quando nós íamos antigamente para a praia, né, sobretudo a Praia do Barbudo, vocês lembram da Praia do Barbudo? Quando eu era adolescente era nosso point, né? Hoje é Arraial do Cabo, Cabo Frio, né, tá, aquela coisa toda, mas antigamente a moçada ia, era Iguaba e Iguabinha, né, e a Praia do Barbudo lotava ali nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, e quando nós íamos lá naquele bom e velho Araruama, né, para a Praia do Barbudo, então mesmo de carro, passávamos por muitos laranjais ali, de Boa Esperança para cima ali. Ou seja, Araruama tem uma tradição também de produção de laranja. Né? De laranja. Sim, são grandes produtores de laranja lá em Araruama. O pessoal de Araruama vinha também para as reuniões, então a gente tem um grande contato com eles. E eu acho que vale a gente registrar para que todos possam saber as características da nossa laranja, porque a gente, no senso comum,
Não, pode. No senso comum, todo mundo fala, nossa laranja é mais doce, nossa laranja é mais doce. Mas, tecnicamente, o que a gente descobriu a partir dos estudos da Embrapa, porque aí, retomando lá o nosso histórico da indicação geográfica, em 2018, tudo começou. O Ministério da Agricultura fez um convênio também com a Embrapa, com as duas Embrapas que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que é a Embrapa Solos e a Embrapa Agroindústria de Alimentos. Essas duas Embrapas, elas fizeram as análises, a Agroindústria de Alimentos fez a análise principalmente da fruta, então todas as características da fruta, os nutrientes, a acidez, o Brix, então o Rachel, tudo relacionado à fruta. E o Solos, né? A Embrapa Solos analisou as condições de solo, clima, temperatura, chuva, então para fazer essa correlação. E durante esses estudos, a Emater e a Defesa Agropecuária contribuíram enormemente também para que a gente pudesse ter o histórico de produtores, saber exatamente onde eles estão, mapear todo mundo, georreferenciar, e estavam, né, trabalhando em conjunto mesmo com as Embrapas. E aí eles descobriram que o grande diferencial da nossa laranja não é uma maior quantidade de açúcares, que a gente fala de Brix. O nosso Brix é maior do que as outras. É claro que a gente tem um Brix muito bom, né? Mas estatisticamente ela não é diferente de outras laranjas. Ela tem uma média muito parecida com outras laranjas. A nossa grande diferença, que deu diferença estatisticamente significativa, é a baixa acidez. Então nós temos uma laranja quase metade da acidez, né, de outras laranjas se a gente for comparar. E aí o que a gente sente no nosso paladar é exatamente essa relação entre esses açúcares, que seriam o Brix, e a acidez. Então a gente tem o Brix. Se você tem menos acidez, né? É claro que o açúcar ele potencializa, né? Então esse doce da laranja será percebido com maior facilidade, porque ela não é tão azeda quanto outras, né? Exatamente. Né, açúcar, e vou botar um limãozinho porque tá muito doce, para você dar uma quebrada naquele doce. É a mesma coisa, só que aqui a gente tem uma redução, né, dessa acidez. Então o que fica mais aparente? A doçura. Então esse paladar que a gente tem, né, de doce, não está diretamente associado a esse Brix, e sim a acidez mais baixa. Por isso que quando a laranja ela vai passando no pé, né, a gente vai deixando para colher depois, que tem pessoas até que falam, tá muito doce, eu não consigo nem comer, nem chupar, né? Porque ela perde a acidez. Cada vez ela vai perdendo a acidez com o passar do tempo, e aí vai ficando ali os açúcares e eles vão ser protagonistas. Então, essa é algo que a gente está divulgando bastante, para que a gente possa ter todos os produtores rurais e a população de maneira geral compreendendo essa nossa diferença. Então a nossa ela é mais saborosa, ou ela traz essa sensação de doçura maior no paladar. Então não é mais açúcar do que as outras, é menos acidez. É menos acidez, exatamente. É claro que a nossa quantidade de açúcares é muito boa também, né? Mas a grande diferença é a nossa baixa acidez. E aí vamos falar, nós temos laranja seleta, laranja natal, né, e laranjas da terra da vida, e a cidra que a moçada faz doce também e tal. Qual é basicamente entre essas a nossa predominância aqui Olha, a nossa famosa laranja é a seleta. A seleta. Mas a maior produção que nós temos aqui, ou seja, a maior quantidade de pés plantados, é da Natal Folha Murcha. Por quê? A famosa folha murcha. Porque a seleta é uma laranja muito rápida. Ela desde, né, de que ela amadurece até ela começar a cair do pé e ficar ruim, passam 2 meses e meio no máximo. E, desculpa eu te interromper, o nome seleta é exatamente porque ela é um produto que basicamente já é selecionável, ele já é diferente, ele já, né? Porque quando se fala em seleção é porque você escolheu ali Seleção Brasileira de Futebol, são os melhores jogadores de futebol que vão representar. E esse nome seleta se dá exatamente porque ela é uma laranja diferenciada das outras por alguma razão? Essa é uma pergunta interessante, Flávio. Porque Natal é porque, né, pelo menos o meu pai, lavrador, dizia que a laranja é Natal por conta da demora dela em amadurecer, e aí ela amadurece mais perto de dezembro, acho que é isso, né?
Não sei por se é agora a flor, a gente começa. não sei se é a flor ou o sim, fruto, né? sim, a flor. A flor. E aí papai falava que tinha alguma coisa a ver com o Natal, e por isso que o nome é laranja de Natal. Eu me confundi, que eu não sou lavrador, gente. Eu lembro de papai me contando essas histórias, né? Então é a flor que vem mais perto Eu de imagino dezembro, que né? seja assim, porque agora a gente começa a colher Natal comum, e aí mais ou menos em setembro a gente começa a colher Natal folha murcha. Ou então porque a gente consegue chegar com a Natal folha murcha até dezembro. Pode ser que a explicação seja por causa disso. Mas confesso pra você que ninguém nunca me perguntou sobre a questão do nome da seleta, e eu não sei se é por causa disso. Pode até ser, mas eu realmente eu não sei, a gente teria que investigar, fica aí algo pra eu procurar. Eu acho que né, lá atrás que não resolveram chamar ela de seleta, porque aquele tipo de produto ele acabou se destacando das demais, né? Isso. E assim, na indicação geográfica, a gente tem que registrar também as variedades que a gente está protegendo. Então não são todas as laranjas que podem ter o selo de indicação geográfica. Apenas as variedades seleta, Natal, Natal comum e Natal folha murcha. Então são essas 3 variedades que hoje podem, né, ter esse selo. As outras variedades não estão registradas no INPI para ter esse selo. A gente até pode solicitar, né, porque a cada 2 anos a gente pode fazer alguma alteração no nosso registro. Alteração nesse sentido, vou inserir uma variedade, então mas aí a gente tem que fazer todo o mesmo conjunto de estudos para que a gente possa inserir uma variedade na nossa indicação geográfica. Além da característica do Brix, da acidez, a gente também teve como características que se destacaram a coloração da nossa polpa da laranja. Não sei se vocês já pararam, né, para reparar, quando você abre a nossa laranja, ela tem uma polpa, né, muito bem alaranjada, então com um laranja bem forte. Se você abre, às vezes, outras laranjas, ela tem uma polpa mais esbranquiçada. Então, essa também foi uma característica nossa. E a gente tem uma boa concentração de nutrientes, uma concentração alta de nutrientes, magnésio, na estrutura da fruta. Nas nossas feiras aí, dos nossos produtores da região, tem uma vermelha, uma laranja vermelha? Tem. Às vezes chamam de lima vermelha. Lima vermelha. Cara, que é uma laranja bonita, né? Ela é diferenciada. Então, na época que a gente estava estruturando a indicação geográfica, a gente pensou muito em quais variedades colocaria na IG. E aí a gente colocou, claro, a seleta, porque ela é a mais famosa. Colocamos a Natal folha murcha, que ela é a que tem a maior produção hoje, então para a gente tentar alcançar o maior número de produtores. E colocamos a Natal comum, que é a segunda em maior produção. Então a gente, né, buscou abraçar o maior número de produtores a partir dessas variedades de laranja. As tangerinas e mexericas entram nesse pacote aí? Não entram nesse pacote, só as laranjas. Porque são laranja também, né? Mas tem são específicas, mas não entram nesse pacote. É só mesmo a laranja dessas 3 variedades: seleta, Natal comum e Natal folha murcha. Vamos falar da laranja lima, que é uma laranja muito usada aí por uma série de questões até medicinais, né? E tem gente que gosta da laranja lima e tal, para crianças principalmente, tem um bebezinho lá com algum tipo de problema intestinal, não dá laranja lima, né? Aqueles remedinhos de vovó, né? Mas é meio que difícil de achar a laranja lima, por conta do cultivo dela, que é mais complexo. Como é que é isso? Não, acredito que seja mais cultural mesmo. Os produtores, a gente acaba produzindo também o que o mercado absorve de maneira mais facilitada, né? Mais fácil. Então, mas a gente tem vários produtores com lima. Lima era uma das laranjas também que a gente estava analisando para colocar na indicação geográfica, mas por questões de tempo e recursos, porque a gente não conseguiria analisar todas as variedades, ela acabou ficando de fora, assim como a Bahia também, que é uma laranja que o pessoal às vezes tem, né? Mas a gente tem aqui tem produtores em Tanguá, em Rio Bonito e em Itaboraí, que tem laranja lima em quantidade. Seu Zezé fica ali na feira, na BR, ali próximo da BR, ele tem a laranja lima lá, a dele é uma delícia. E algumas, né, tem aquele gosto natural da laranja lima, mas tem lá um docinho, né? E tem uns que são enxavidas de vez, né? Elas são muito doces, a laranja lima ela tem essa característica. A doçura dela é muito
peculiar desse passagem, né? Ela tem essa sensação de doçura, às vezes até maior do que da Seleta, da Natal. Mas parece que com uma suavidade, né? Isso, com uma maior suavidade, exatamente. Ela tem esse paladar diferente, por isso que as crianças gostam tanto dela. Perfeito. A laranja da terra, que a moçada usa só para fazer doce de laranja, por que a gente não consegue chupar aquela laranja lá, Alessandra? Sabe dizer o que tende a mais naquele caldo dela ali, de ácido ou de menos açúcar, né? Tecnicamente conseguiu-se esses estudos aí evidenciar alguma coisa na laranja da terra? Ela é até mais amarga, né? Na verdade, a gente não consegue chupar a laranja da terra. Porque a azeda a gente até toca o barco, né? A gente que é moleque, né? Eu sou nascido e criado na Serra do Sambê. Então você encontra lá um pé de laranja cravo, por exemplo. Mas tá muito azedo. Não tá nem aí, cara. Tá com fome, você vai laranja, vai casca, vai bagaço, vai tudo, né? A gente correndo atrás de pipa, brincando na roça. Mas a laranja da terra não dá, não. Ela amarga. Ela tem um amargor característico, mas a gente não chegou nem a estudar a laranja da terra, porque ela realmente é usada muito para doce. Sim. E a casca, dela né? Cascudona. E a produção dela é muito pequena, às vezes a pessoa tem em pé em casa para consumo próprio mesmo. Distribui com os vizinhos ali, com os amigos, né? Então não chega a ter expressividade para de repente fazer um pedido desse tamanho, né? Colocar ela como uma indicação geográfica. O pé de laranja terra, ele geralmente tem aquele lance do... Tá chegando na época da laranja, vou lá na casa de São João, de Dona Maria, Seu Antônio, que lá tem um pé de laranja terra, tem que ir lá pegar alguns e fazer um doce. Que será conversa lá em casa? Eu sempre escutava a mamãe falando, mamãe organizando as visitas na casa de um e de outro que tinha lá o pé de laranja da terra. Mas sim, também uma laranja, muito por conta do doce, né? Ela é muito peculiar por conta do... Chega a ser meio até que folclórico, né? Tem uma pegada... Até mesmo quando você faz ela em doce, você sente um amargorzinho, né? Sim. Então ela tem essa Depois dela característica. raspadinha, né? Você dá aquela ralada ali. Papai gostava de ralar, ele dizia que tinha que ser no ralador da lata de sardinha. Se fosse aquele ralador da rua, não servia não. Ele pegava a lata de sardinha, fazia os furinhos todinho, com prego, ralava a laranja ali e deixa de molho lá na bica, cara. Aquilo fica lá 5 dias, 4 dias, de molho a semana, às vezes, para tirar o amargo dela e você conseguir. E aí tem aquele cara que gosta do doce um pouco mais amargo, né? O menos amargo, etc. e tal. É bem folclórico da nossa região. E a gente encontra, inclusive, acho que nesses nossos produtores aí que você está falando, deve ter lá uma moçada que faz o doce para vender. A gente encontra aí nas feiras aí, né? Então, sim, mais uma forma também desse citricultor ganhar alguma coisinha, né? Aumentar a cadeia produtiva é importante, né? Não fazer só a venda primária, fazer a venda de transformação. Acho que tudo isso é interessante. E aí, nessas rendas complementares para o produtor rural, também é importante falar do turismo rural, que ainda mais agora com uma indicação geográfica, que a gente consegue colocar lá o nossa marquinha no mundo, né? Porque, como o Flávio estava falando, o INPI é o Instituto Nacional, então só existe ele no Brasil, que registra ou não essas solicitações de indicação geográfica. Assim como registra a marca, como registra a patente. Então, ela é a responsável, e aí tem toda uma avaliação técnica lá dentro e tem que cumprir também várias etapas. Nós passamos por 3 etapas, né? Então a gente teve uma primeira etapa documental para saber se todos os documentos estavam lá que eram solicitados. A gente teve uma solicitação de 2 documentos, mas que em 24 horas a gente entregou. A gente tinha 60 dias para entregar. Mas na segunda etapa eles dão publicidade para saber se alguém quer fazer alguma contestação dessa solicitação. E aí corre-se mais 60 dias, então tem um prazo que é burocrático, que é necessário, né, de seguir. Protocolar, digamos assim. Isso. Então assim, a gente protocolou nossa solicitação em 2020 e aí foi seguindo o prazo, as etapas dentro do Instituto. A última etapa, e a mais difícil sempre, é a etapa do mérito. A etapa do mérito, porque a gente tem que conseguir dizer, olha, nós temos uma laranja com essas características e essas características vêm por causa de fatores naturais e humanos exclusivos que existem aqui e aí fazem com que ela se expresse dessa forma.
E foi a etapa mais longa, né? Algumas solicitações do INPI, alguns estudos complementares foram realizados para que a gente pudesse, então, comprovar, né, amarrando tudo direitinho. E aí a gente viu que nós temos um solo diferenciado, nós temos uma camada superior de areia e embaixo vai a argila. Isso é importante por quê? Porque aí os nutrientes eles ficam exatamente na camada onde está a raiz, né? A raiz se alimenta ali exatamente no local onde estão concentrados os nutrientes para ela. Então, isso é uma característica daqui, né, da região. E aí me permita, desculpa, falar mais uma... Primeiro, mandar um abraço aqui para a Verônica Fonseca. Diz aqui, boa tarde, meu querido, boa tarde para você também. Meu amigo Juan Menezes, grande sujeito, sou fã da Alessandra, parabéns pelo trabalho, abraço, Juan. Maria das Graças Vieira, boa tarde, meu querido, parabéns pelo programa, diz aqui ela. Tenha um feliz final de semana, para você também, um fim de semana abençoado, viu, minha amiga? Sandra Romariz, diz aqui, uma conquista da Associação dos Produtores que vem engrandecer o trabalho desses trabalhadores rurais que encontraram apoio técnico na equipe da associação para ganhar esse registro. Parabéns, Sandra, muito obrigado aí pela sua participação aqui e depoimento, né? Muito obrigado. E aí meu pai dizia, assim, uma coisa que a gente percebe isso aí realmente, né, e dentro dessa pegada que você está falando do solo, papai falava, vê que você não encontra laranjal aqui nessa área da Serra do Sambê, da Serra do Barbosão, em Braçanã, é difícil encontrar laranjas por aqui. Você encontra mais para o lado de Catimbau, Rio Seco, Posse, e se você perceber, e eu que faço trilha nesses lugares todos aí caminhando, realmente, o nosso solo de barro vermelho, terra batida, né, daqui da Serra do Sambê, do Barbosão de Braçanã em geral, é bem diferente desse solo mais arenoso, mais árido, que a gente dá a impressão de que a praia já é do outro lado ali, né, e realmente Saquarema está logo depois ali dessa cadeia de montanhas. Acho que realmente a Embrapa conseguiu ter essa impressão do meu pai, que era sertanejo, tecnicamente, certamente é isso. Né? E os fatores humanos é exatamente isso, né? Porque os produtores escolhiam um determinado lugar para plantar suas laranjeiras. Não sabiam exatamente porquê, mas sabiam que naquela terra ali dava melhor. Então, assim, esses são os fatores naturais. O local em que o produtor escolhe para plantar as suas laranjeiras. Culturalmente a gente planta laranjeira em covão, que você fala, né? Aquela cova grande que abre para colocar a laranja ali, para que ela fique com um afofamento de terra maior ao redor dela. Então isso é cultural também da região, né? O plantio de lavouras consorciadas, muito aipim, guando. Então você planta a laranjeira até ela se desenvolver, você começar a colher, porque para quem não sabe, porque às vezes a pessoa acha que a gente planta num dia e tá colhendo no outro, né? Então, assim, a laranja, desde que você planta ela até você começar a colher num tamanho mais comercial, né, que ela esteja boa, são quase 3 anos. Então, você fica ali aguardando ela até ela começar a produzir para você, né, colher. E aí a laranjeira tá pequenininha, então os produtores plantam guando, plantam aipim, e isso também ajuda muito o solo. Ajuda o solo, vamos dizer assim, entre aspas, a respirar, né, a deixar ali o solo mais solto, para que as raízes consigam crescer, se desenvolver e buscar os alimentos que eles precisam. Então isso tudo essa IG é exatamente por causa de todas essas experiências e de todo esse cuidado que o homem tem com o campo, né? Não existe IG sem produtor rural. Então não existe essa IG se não tiver produtor rural, se não tiver laranjeira e se a gente não tiver um espaço para plantar. Significa que se a gente acabar com o nosso solo, né, se a gente destruir tudo, as árvores, a gente não vai conseguir ter condições climáticas específicas para continuar produzindo uma laranja nessa qualidade. Então, além do solo, tem toda a questão de chuva, né? A gente aqui, a gente sabe que nós temos um período de seca, né, um período mais chuvoso. E exatamente esses períodos coincidem com o crescimento da fruta. Então, quando chove, ela está crescendo, ou seja, ela se desenvolve bem, ela consegue crescer, né, significativamente. E no período que ela está amadurecendo, é um período seco.
E aí o que ela faz? Ela concentra os nutrientes. Porque os nutrientes estão concentrados no solo porque você não tem uma quantidade grande de água ali porque não está chovendo. Então, tecnicamente, explicando aqui para quem está nos acompanhando, ela cresce lá no período do verão, né? Com as chuvas de verão, né, e tal, que deixa o solo bem úmido, né? E o período de seca é exatamente essa época de maio em diante, isso, né? Que ela começa a amadurecer. Ela está amadurecendo. Né? E aí vem o período de estiagem, geralmente, o tempo do inverno, né? Tem pouca chuva, nós estamos vendo aí que o tempo de vez em quando vira, agora por exemplo está virado, né? Mas, sinceramente, não acredito que venha chuva, né? Ele vira, sopra para lá, sopra para cá, não sei o que, joga poeira na cara da gente. Mas chuva efetivamente nem sempre vem. Quando vem, aquela poeirinha, daqui a pouco já foi. E aí, nesse momento, ela concentra, né? É o que dá o sabor. Ela está amadurecendo, ela já cresceu o quanto ela ia crescer. Então, agora ela está só se desenvolvendo, só está maturando, né? Chegando no ponto dela de colheita. E aí, nessa maturação, ela tem lá os nutrientes no solo disponíveis para ela, tudo concentradinho. Então, ela concentra isso na fruta, né? Podemos dizer que a falta de muita chuva ajuda também que esses nutrientes que tem ali na raiz não sejam lavados pela enxurrada, mesmo, pela água que chega, mesmo, né? Exatamente isso. Você tem isso. pouca chuva, isso. Então eles ficam ali, ficam paradinhos. Se você tiver muita chuva, água corrente, isso, então. Aí vai levando os nutrientes embora. Por isso é importante, né, não plantar morro abaixo, plantar em curva de nível, tentar manter a vegetação ali na lavoura para que fique concentrado, porque senão você tem a chuva batendo e ela vai embora e leva tudo. Por isso que geralmente você tem, como você disse aí, o empim vai junto ali, né, para dar isso, exatamente. uma sustentação no solo também, ali, os pés de guando e alguns outros arbustos que geralmente se colocam em meios laranjais para dar meio que uma proteção naquelas ruas, né? Isso, exatamente. É uma lavoura complementar, enquanto o produtor está esperando para colher a laranja, ele pode colher o guando, ele pode colher o aipim, que a laranjeira são 3 anos, o aipim 9 meses, 11 meses, depende do tipo de aipim que você plantar, né? Então você consegue ter uma renda enquanto você está esperando também a sua laranjeira crescer. Além disso, você está ajudando todo o processo ali de solos para que a laranjeira se desenvolva melhor. Então a gente tem também a parte nos fatores naturais, nós temos a parte de ventos também, por incrível que pareça, mas os ventos também interferem, que aí eles conseguem fazer com que a planta não detenha uma umidade muito grande na folha, porque quando você tem os ventos, você acaba secando, né, um pouco as folhas ali, então isso também ajuda a laranjeira a se desenvolver bem, a diminuir a quantidade de doenças que se tem na região. Por isso também que nós somos os nossos laranjais, de maneira geral, eles têm uma quantidade de pulverizações muito menores, principalmente se a gente for se comparar a outros estados. Culturalmente, mas também porque a gente não tem, isso é importante a gente começar a frisar, principalmente para aqueles que vão começar a vir para cá, né, para plantar seus laranjais, ou enfim, para ter aquele sítio de final de semana, aquela chácara para poder vir para cá. Então, existem algumas pragas e doenças que estão em outros estados e não estão aqui no nosso estado, né, de maneira geral, e aqui na região não tem. Eu não sei se você provavelmente vai lembrar melhor do que eu, né, porque teve uma praga que acabou com os laranjais daqui da região. Então, uma praga entrou, né, há alguns anos atrás, e aí os produtores eles pararam de plantar laranja. Nessa transição muitos plantaram coco verde e aí depois retomaram com a produção de laranja. Então assim, por causa de uma praga, né, uma doença na verdade. E aí existem algumas pragas e doenças que estão em outros estados e não estão aqui. Então a gente tem que tomar um maior cuidado, ainda mais agora, né, para que a gente não traga essas pragas e doenças de lá para cá, porque vai colocar a nossa citricultura em risco. E aí esse aviso é principalmente para aquele que é produtor sitiante, né? Aquela pessoa que vem e tem ali seus pés de laranja e às vezes acaba comprando laranjeiras sem certificado. Então buscar
a compra de pés de laranja com certificado, que elas estejam limpas, né, fitossanitariamente falando, ou seja, sem pragas e sem doenças, para que você não traga de lá para cá, que vai colocar em risco a nossa citricultura. Então, acho que esse trabalho é importante. Por isso, meu amigo trilheiro, que quando você vai fazer uma trilha comigo, que você quer trazer aquela plantinha para casa, eu falo, irmão, não tira, ambientalmente não é correto. Por vezes nós temos pessoas que são parados pela guarda florestal, pela guarda ambiental, e fala, devolve, coloca na natureza. Mas agora eu já tirei, vai deixar ali, vai morrer. É melhor que aquela planta morra ali no seu ambiente do que ela venha para outro. Eu como sou técnico de enfermagem, antes de ser jornalista, Alessandra, eu falo para evitar a infecção cruzada. Né? No hospital, quando você migra de uma enfermaria para outra sem a devida higienização, acontece a infecção cruzada. O cara que tem uma doença lá na outra enfermaria, ele vem bater papo com o paciente de cá da outra, e quando ele vai para lá, ele traz a doença que está lá com ele para cá, e ele leva a que tinha aqui para lá. Então é a infecção cruzada que chamamos. Né? Eu mais ou menos entendo por essa lógica também, não só a laranja, mas também as plantas de maneira geral. Por vezes a gente está fazendo trilha lá em Silva Jardim, indo para Rio Bonito de cima, virando para Friburgo, ali na divisa Silva Jardim com Friburgo, aí tá o cara com a sacolinha na mão, rapaz, que florzinha linda, né? O cara mora em Rio Bonito, mora em Tanguá, que é uma outra pegada, que é um outro lugar, o cara mora em Itaboraí às vezes. Não, adorei essa florzinha, não tira essa merda daí, cara, vai dar problema. E aí o sujeito não entende o que é, e aí a Alessandra está aqui falando que até com a questão das laranjas, né, nós precisamos ter esse cuidado se você é sitiante, e aí o sujeito vai lá na Bahia, né, fazer um passeio lá em Porto Seguro, Cabralha, né, aquele lugar bacana que tem lá, Arraial da Ajuda, né, bonito para Morro de São Paulo, lindo aqueles lugares lá. E encontra lá um pezinho de laranja bonitinho e resolve trazer para botar no sítio. Isso pode acarretar um sério problema para os nossos laranjais aqui. Né? E aí eu lembro que há um tempo atrás a moçada estava lutando aí com a tal da careta, né? Sim, ela está aí hoje. É uma das pragas que nós temos por aí e bem complexa de se lutar contra ela. Além da careta, nós temos mais o que, Alessandra? Nós temos nessas pragas aí, das laranjeiras, sobretudo. Nós temos a pinta preta, nós preta. temos na parte de pragas, nós temos a mosca, né, que fura bastante. Essas são assim, as principais pragas hoje que a gente combate. E além dos defensivos agrícolas, nós temos algum tipo de comportamento que você pode ter como produtor, que também ajuda no combate. Papai falava muito da questão de plantar na lua tal, e aipim principalmente. Eu lembro que aipim, papai sempre dizia, eu não lembro qual era a lua, cara, mas eu lembro que ele ficava com as ramas lá cortadinhas, né, para plantar, e a mamãe falava, vai plantar isso aí não? Ele, não, tem que esperar a lua tal, porque se plantar nessa lua aí vai apodrecer tudo, né? E aí eu lembro que um dia, cara, eu peguei umazinha escondida lá, fui lá no quintal, enterrei no chão, e não é que apodreceu, cara, o velho entendia do negócio, não era engenheiro, não era nada, mas tinha que ser na tal lua. Então, além dos defensivos que se usa, é possível ter também um comportamento a título de quando que vai plantar, nessa pegada toda, para evitar essas pragas também, que torne esse arbusto, né, essa laranjeira, mais forte ao assédio das pragas. Como é que é isso, Alessandra? Porque assim, o aipim, ele você planta e você vai colher ele em 9, 11 meses, você acabou com aquele aipim. A laranja não, a laranja ela é perene, que a gente fala. Então ela fica anos o laranjal ali. Fica lá, né? Fica lá. Você tira a laranja, isso, a árvore fica lá. A árvore ela você continua lá. Então é claro que existe um período melhor, ideal, que as pessoas gostam de plantar, mas esse período ele não consegue fazer uma diferença, né, com relação a essas pragas e doenças. Então assim, eu não poderia deixar de mencionar, claro, senão um grupo de orgânicos aqui depois vai me cobrar, né? Existe um grupo de orgânico aqui dentro da região, principalmente do município de Tanguá. E eles têm controles orgânicos também com relação às suas laranjeiras. Então é uma linha de trabalho, né, que a gente cada vez mais tem que buscar aprender e compartilhar as experiências deles com as lavouras tradicionais que se falam. Além disso, nós temos o manejo integrado, né, de pragas e doenças. O que é isso? Fazer um acompanhamento da sua lavoura, porque culturalmente o produtor se acostumou
vou pulverizar de 15 em 15 dias, de mês em mês, e acaba não olhando a lavoura para saber se realmente precisa ou não. Né? Então, assim, só entrar... E aí você pode dar uma sobrecarga de agentes químicos ali. Exatamente. E interferir no sabor da fruta. O maior problema é a saúde mesmo, na saúde, né? do pomar até, de repente, né? Porque você fica, né? É o trabalhador que está lá fazendo a pulverização, e aí essa fruta vai ser consumida na frente. Então tem toda uma responsabilidade alimentar, né? Que a gente tem que compreender que a gente faz parte dessa cadeia. Então, assim, esses controles, e aí controles simples até, cartelas, para você, para ver as moscas ali, que elas grudam, para você saber a quantidade de moscas que tem no seu laranjal ou não, para que você entre e faça uma pulverização ou não. Além disso, tentar fazer com que a gente plante árvores que nos ajudem também nesse controle. Então tem árvores, né, que elas de alguma forma são repelentes. Então aí plantar ao redor da sua lavoura, né, para fazer com que essas árvores te ajudem. Fazer um manejo, né, não deixar o solo cru ali só na terra mesmo, deixar com gramíneas. Fazer com que a gente tenha ali uma verdadeira atividade de micro-organismos, de insetos que são positivos, né, que se beneficiam. Além disso, nós temos toda uma linha de controle biológico que está crescendo muito, e essa linha é muito interessante. O Brasil, assim, está à frente disso realmente, que são... Às vezes você tem outros insetos, né, que são predadores daquele inseto que é preocupante para você. Então você pode soltar na lavoura ovos desses insetos. Mas como é que eu vou soltar ovos? As empresas, né, elas fabricam cartelas, e aí dentro essas cartelas são destacáveis em pequenas caixinhas, e dentro dessas caixinhas tem os ovos. E aí você solta a cartela, né, essas caixinhas. E esses ovos eles vão eclodir e eles vão fazer o trabalho deles. Então existe já uma grande linha de controles biológicos que a gente pode utilizar para tentar reduzir ao máximo, né, a quantidade de defensivos utilizados. Assim, a região ela utiliza muito pouco defensivo se você for comparar com outros lugares. Mas a gente ainda tem um caminho, né, a percorrer e a se desenvolver para que cada vez a gente consiga fazer uma agricultura melhor, né? A gente também se acomodar com o que a gente fazia lá atrás e continuar perpetuando ela sem acompanhar o que está vindo de novidade, a gente fica parado no tempo e aí a gente não consegue evoluir. Vale ainda acrescentar para a clientela, né, que acaba sendo extremamente importante, você que adquire esse produto, essa mão de obra toda aqui que a Alessandra está falando torna o produto, por vezes, mais caro, logicamente, né? Porque se você vai lá, toca defensivo para espantar as mosquinhas e etc, fica mais barato, né? E aí quando você tem todo um cuidado, tem todo um manejo, né? Tem toda uma linha de trabalho, né? Para que você tenha bons frutos, né? Isso requer uma maior atenção desse lavrador, um maior tempo perdido. E, como dizem os estadunidenses, time is money, tempo é dinheiro. Então, significa que esse produto ele terá uma linha diferente, né, a linha do orgânico, né, e uma linha onde a laranja será naturalmente um pouco mais cara, porque ela demanda um pouco mais de... É o cara que liga para mim e fala assim, Flávio, queria que você viesse aqui na minha loja, a gente vê um negócio aqui de uma publicidade aqui. Eu falo, meu irmão, o que você precisa? É a rádio, é rede social, é gerenciar isso, é quanto tempo, como é que não é. A precificação do meu serviço, né, para falar da empresa aqui, ou em outro espaço que eu domine de comunicação, vai depender de quanto tempo eu vou levar, né? O tempo interfere na precificação. E por vezes nós não entendemos, cara, passei lá, mas que laranja cara, hein? Esses dias era um guando que o sujeito estava vendendo lá no centro de Rio Bonito. O cara estava com um carrinho de mão, cheio de guando, com aquelas sacolinhas todas bonitinhas, né? Se não me engano era R$20 o pacotinho do guando. E eu vi um sujeito parar e começar a reclamar do preço. Falei, irmão, você conhece lavoura? Você já foi na roça? Já experimentou debulhar essa merda para você ver como que é? O sofrimento que é desse sujeito, né? Ir para a roça,
colher a vagenzinha do guando e ficar o dia todo debulhando. Eu já fiz isso em grupo de primos, né? Meu avô tinha lá a lavoura dele e tinha a época da colheita do guando. Íamos lá, 10 crianças, né? E a gente passava uma tarde, aquilo numa farra danada, naquela brincadeira, debulhando ali, joga caroço no outro, aquele negócio todo, então ia rápido. Mas você imagina um sujeito fazer isso sozinho. E aí depois ele chega, eu falei, a parada é a seguinte, irmão, se tu me der 20 prata, eu não debulho esse guando aí para um saquinho, nem por reza, nada. Então, não bota preço no serviço dos outros, não. E por vezes, a moçada que trabalha no interior, a gente não tem essa noção, cara, né? Então, aquele costumeiro pedido de desconto, aquela costumeira reclamação do preço dos produtos, aquela mania que nós temos de botar preço no trabalho dos outros, né? Isso precisa ser revisto na hora de adquirirmos coisas de qualidade, sobretudo. Se você está comprando determinados produtos aí, que você mesmo sabe que a procedência não é lá grande coisa, ok. Mas aquilo que tem qualidade, que se sabe que houve ali uma dedicação daquele sujeito para oferecer um produto de qualidade, bota preço no trabalho do cara, não. É melhor você dizer assim, irmão, eu estou sem grana hoje para comprar, para pagar esse valor aí, eu não tenho, né? Quando o mês que vem tiver mais legal, então eu compro, mas não bota preço no produto dos outros não, que é muito feio, né? Eu vejo isso às vezes na feira do produtor Água aqui em Rio Bonito, vejo na feira de Tanguá ali, quando acontece a feira ali também, vejo esse tipo de comportamento. Faz isso não, gente, não bota preço no produto dos outros não, porque é extremamente desestimulante. E eu falo como alguém que de vez em quando pessoas tentam botar preço no serviço. E eu, desculpa, mas, vou ser muito sincero, eu fico puto da vida quando tentam botar preço no meu serviço. Então vamos prestigiar a rapaziada, fazer, olha, não tenho condições de contratar o seu serviço, não tenho condições de comprar o seu produto, que a grana está curta aqui, mas não bota preço no produto dos outros, não sai reclamando que está muito caro. Ah, mas disseram que era mais barato. Não disseram nada. Aquele é o valor que o sujeito entende. E muitos desses produtores são orientados pelo Sebrae, são orientados por empresas para ele precificar o produto que ele tem de acordo com a demanda de tempo, de trabalho, de transporte, para chegar até ali naquele lugar para você poder comprar. Tem tudo isso, né? E para finalizar, eu gostaria até de acrescentar aqui aos amigos que a Embrapa, que a Alessandra falou aqui agora há pouco, é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Não é também uma empresa de fundo de quintal ali de Rio Bonito, de Tanguá, de Itaboraí, que fez essa pesquisa para ajudar a laranja aqui e disse que é boa. Não, gente, é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que em duas frentes esteve aqui na nossa região, pesquisando solo, pesquisando a questão comportamental, até das pessoas que plantam, que cultivam, e chega à conclusão de que esse registro, de que a nossa laranja aqui da região é top, pode ser oferecido. Só para a gente entender que não é um negócio simples, né? Não é uma bobagem, né? É algo muito sério, muito bacana. E parabéns para a nossa região, pelo empenho da moçada de Tanguá, né? E para a nossa região como um todo, porque os municípios de Araruama, Rio Bonito, Tanguá e Itaboraí estão sendo beneficiados com essa certificação, com esse registro que chega para as laranjas produzidas por aqui. Falei alguma bobagem aqui, Alessandra? Tá tudo certinho. e eu acho que a ficha ainda nem caiu, porque a expectativa era tão grande que a ficha acho que ainda nem caiu, que a gente conseguiu realmente esse registro. E é difícil a gente dimensionar o tamanho disso em palavras. Eu acabo buscando os números para que vocês consigam imaginar com a gente o tamanho desse feito, né? Nós somos o 100º registro no Brasil, no INPI, né, de indicações geográficas brasileiras e estrangeiras. Nós somos o primeiro registro de laranja do país. Então, no Brasil todo, não existe nenhum outro registro de indicação geográfica de laranja. Nós tínhamos cachaça, né? Em algum lugar aí, né? O Rio tem a cachaça de Paraty. Cachaça de Paraty, isso. No Rio, se eu não me engano, se não me falha a memória, são 5 registros apenas. Uma de cachaça, que é a cachaça de Paraty. São 3 registros de pedras e o nosso registro de laranja. Então, no Rio de Janeiro, apenas esses registros. No país todo, né, apenas o nosso de laranja, que já existem outros registros, enquanto denominação de origem, que é a nossa categoria,
No país todo existem em torno de 20 e poucos registros, então nós estamos dentro desse aí, e de IPs, né, que é de indicação de procedência, eu acho que está na faixa de 70 e pouquinhos registros. Então, nós somos, né, o pequeno, o diferenciado do diferenciado do diferenciado. Além disso, no mundo todo, né, são pouquíssimas as indicações geográficas que existem de laranja. Deixa eu aproveitar a oportunidade para mandar um beijo aqui para Clarice, minha prima, que mora em Tanguá. Beijo, Clarice. Obrigado aí pela audiência. Um beijo no tio Zequias, né? Meu amigo Leandro Rangel, boa tarde para você, meu irmão. Seja bem-vindo sempre. A Sandra Romariz diz aqui, parabéns, Flávio, por oportunizar e dar visibilidade aos produtores rurais que ficam às margens da região urbana como uma classe desfavorecida, que na verdade é ela que produz o seu alimento diário, né? Aliás, Sandra, tem um pensamento muito bacana que aprendi ouvindo alguém do campo que diz que se o homem da roça não planta, o da cidade não almoça, não janta, né? É uma rima muito bacana e que é uma realidade, né? Eu acho que estamos conseguindo mudar um pouco esse olhar, né? Essa valorização ao homem do campo, né? A importância da agropecuária, isso tem sido... acho que estamos conseguindo quebrar um pouco esse imaginário de que a moçada da roça está à margem, né? Não estão. São elementos principais até para a nossa sobrevivência, né? Acho que cultivo de fruta é mais difícil do que de verdura, diz aqui o Guti Silva, que havia perguntado também se tem tomate cereja na produção sua. Não, eu não tenho, mas todo mundo me pergunta isso, eu vou ter que plantar também. Não tenho ainda. Um abraço, um beijo aqui para a Alessandra Bonfim, que esteve aqui no nosso programa. Alessandra, dentro daquelas mulheres empoderadas que você teve aqui no programa outro dia falando sobre elas, estamos aqui com uma mulher empoderada aqui hoje, né? Que é a Alessandra também. Acho que é mal do nome isso, viu, Ale? Um beijo para a Alessandra Bonfim, que está falando aqui sobre a questão do valor agregado com todos os encargos, né? Sobre a questão da precificação que eu havia falado agora há pouco aqui. É isso. Obrigado a vocês todos que estão aí nos acompanhando, nos prestigiando. Um beijo no coração. Deixa eu falar aqui rapidamente, minha gente, sobre os nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo, né? A moçada que permite o programa ir ao ar e trazer entrevistados aqui para você. Enquanto isso, eu quero aproveitar para mandar um abraço ao meu amigo Paulinho, né? Grande Paulinho, que encontrei hoje pela manhã no centro de Rio Bonito, que está sempre... Paulinho me acompanha desde a época da Rádio Sambê, quando eu apresentava o programa O Tempo em Rio Bonito, aos domingos pela manhã, lá em 2007, 2008. Paulinho junto com Dona Cirlei, com Dona Eulália, né? Uma turma boa aí, Jared, uma turma que me acompanha há bastante tempo aí no rádio. Obrigado, Paulinho, pelo carinho, meu irmão. E, Paulinho, estou sempre lá na audiência, Flávio. Ontem foi sobre doação de sangue, né? Que é o programa que nós reproduzimos ontem aqui. Eu estava no médico e não pude vir, né? Mas tudo bem. E Paulinho estava lá acompanhando. E aí, me permitam aqui lembrar para vocês da Clínica Vivermed, que funciona lá em frente ao Hospital das Vargas de Rio Bonito, com médicos, dentistas, especialistas para você. Ligue 2734-0613, Clínica Vivermed. Deixa eu lembrar da Connect Internet, que é uma empresa da nossa região aqui, um orgulho da nossa região, né? 2747-2116, uma empresa parceira aqui do programa Flávio Azevedo também. Viva Assistencial. Gente, a Viva Assistencial é o seguinte, deixa eu lembrar para você. Eles têm lá uma parceria com a Clínica Vivermed, então você que é associado do Plano Viva Assistencial consegue descontos muito diferentes e muito em conta lá na Clínica Vivermed, né? É o Plano de Assistência Familiar Viva Assistencial. 3634-4330 é o telefone deles, ou pelo WhatsApp, para você buscar informações, 98879-9015. Um abraço aí, tanto para a rapaziada do Viva Assistencial, quanto da moçada da Clínica Vivermed, nossos parceiros, né? Telefrutas Rio Bonito, meu amigo Leandro Ferreira, lá na Telefrutas Rio Bonito, meus amigos produtores rurais. Leandro sempre reclama que a rapaziada ainda não tem nota fiscal. Esse dia ele falou comigo, Flávio, eu quero comprar do produtor rural aqui. Fui na propriedade esse dia, tinha uns produtos lá muito bons que eu queria ter aqui no Terê. E, quando fui comprar, o cara não tinha nota fiscal. Eu só posso comprar se tiver nota fiscal. Então, eu acho que, inclusive, que é até um desafio também para a Associação dos Citricultores e Produtores Rurais conscientizar a moçada dessa
profissionalização também é importante, né? Leandro, de vez em quando, passa pela feira do produtor agro ali em Rio Bonito. Ele é gerente do Telefrutas, mas vai lá prestigiar a feira do produtor agro e chegar lá e falar: rapaziada, quero comprar de vocês também lá para colocar no Terê. Mas vocês não têm nota ainda? Vamos como é que é essa conversa com o produtor? Fala um pouco sobre esse desafio também, Alessandra, de dizer para o produtor que é importante ele se profissionalizar. Existe um medo, um receio cultural no produtor rural. Sim, né? Sim, ele acha que ao ele se registrar, enfim, abrir a sua inscrição estadual, vai aumentar a fiscalização, ele vai ter que aumentar o produto, ele vai ter que pagar mais perder imposto e tal. Então, assim, mas a gente faz um trabalho nesse sentido. A associação hoje, ela emite nota fiscal para o produtor, né? Então, alguém precisando, a gente pode emitir a nota fiscal, o produtor entrega. Além disso, a gente tem buscado inscrever os produtores rurais estadualmente, para que eles tenham a inscrição estadual deles e aí com isso consigam emitir nota fiscal. A gente sempre conversa sobre isso. Produtor rural é importante você criar os seus cadastros, porque senão a gente acaba não aparecendo como um município ou uma região produtora. Se nós não somos vistos como produtores rurais, a gente não consegue as políticas públicas virem até aqui. Que estimulam, que incentivam. Isso, exatamente. Porque é como se o município ele não produzisse, né? Como se o município não tivesse esses produtores rurais. E aí eu digo para vocês, sim, é claro que a gente precisa emitir alguns documentos, precisa ter alguns tipos de controle. Mas nós temos isenção da maioria dos impostos, ou nós temos redução em alíquota zero de imposto. Então não fique preocupado com essa questão de pagar imposto de ICMS, de PIS, de COFINS, porque ou é isento, ou é reduzido a alíquota zero, né? É claro que ali, dependendo da sua renda, mas que o imposto pessoa física, né, ele é mais ele tem um limite que é mais alto para o produtor rural. Então ele só vai precisar fazer aquele imposto de pessoa física se ele ultrapassar esse valor, que é um valor considerável, não lembro em quanto está hoje, mas assim, é um valor alto. Então o agricultor aquela familiar, pequena produção não vai alcançar, né? Não vai alcançar. E aí o cara pode ficar tranquilo que ele não vai ser penalizado por isso, né? E fora que o produtor ele ganha a sua independência e a sua autonomia. Nós, enquanto associação, a gente busca os direitos do produtor rural, desenvolver o produtor rural, mas a gente quer que o produtor rural ele tenha a sua autonomia e independência também. Então hoje a gente emite nota fiscal, a gente vai continuar emitindo, né? Até porque alguns contratos são da associação, então é a associação que tem que emitir, mas a gente quer que o produtor também tenha a sua autonomia e etc, para que ele possa crescer, né, e se desenvolver, que essa é a grande intenção da... Vale lembrar que produtores fortes, associação forte, né? Exatamente. Associação forte, produtores fortes. Isso. Essa sinergia precisa acontecer, né? Isso, exatamente, é perfeito isso. Então, assim, a gente precisa cada vez mais pensar no nosso sítio, na nossa propriedade, como um espaço para que a gente se desenvolva, para que a gente conquiste nossos sonhos, não ser aquele, eu trabalho, no final do mês eu não tenho nada, não consigo guardar, não tenho no meu bolso. A gente escuta isso com muita frequência dos produtores, né? Então a gente faz todo esse trabalho de vendas coletivas pela merenda escolar, né, que é o programa do PNAE, que é um programa excelente e essencial, fundamental para a agricultura familiar. Ele realmente desenvolve. Aumentou, inclusive, agora parece que de 20 para 40 mil. Tem um negócio desse também, dobrou, né? O limite cada um pode individual. Vender, né? Isso foi muito bom também, na minha opinião, né? Porque às vezes o cara tinha uma produção boa, mas não podia... Sim. Só podia vender até 20 mil ao ano, se não me engano. Ao ano. Fica defasado, né? Porque se a gente pensar 20 mil ao ano, a gente está ganhando R$1.000 e poucos por mês. Então, assim, dobrou o limite individual. Mas o limite, o mínimo para compra ainda permanece os 30%. Né? Mas claro que cada entidade executora, município, estado, eles podem comprar até 100% da verba que vem pelo FNDE. Por meio desse programa do PNAE. Então, assim, realmente é um programa muito interessante e muito importante para a agricultura, e principalmente para a agricultura familiar, que é quem ela abrange. Perfeito.
Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Edson Matias, né? Diz aquele boa tarde, Flávio Azevedo, boa tarde, meu amigo Edson, seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho da sua audiência sempre, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Cadinho também, Lúcio Ricardo Marcelino, sempre nos acompanhando lá de ouvido no radinho, né? E acompanhando o programa Flávio Azevedo. Para você que está chegando agora, nós estamos recebendo hoje a Alessandra Belas, ela é presidente da Associação dos Citricultores e Produtores Rurais de Tanguá, a ACIPTA. Nossa pauta principal aqui é o registro que foi concedido à laranja que é produzida na nossa região, Araruama, Rio Bonito, Tanguá e Itaboraí, né? E segundo estudos que foram feitos, essa laranja nossa aqui, ela é especial, né? Temos alguns amigos, não, Eurivaldo, que de vez em quando manda aí um saco de laranja pra gente aí da região, né? E nós comprovamos que realmente elas têm um selo de qualidade, né? Um abraço aos nossos amigos interioranos aí da nossa região, que sempre, de vez em quando, nos prestigiam. Eguinaldo Pereira. Eguinaldo, né? Seu Eguinaldo, seu Eguinaldo, um abraço aí pro seu Eguinaldo, que sempre nos presenteia aqui com boas laranjas, né? Abraço grande aí pro Eguinaldo e para outras pessoas mais que nós temos aí, que nos prestigiam sempre com nossos produtos aqui. Eu fiquei muito interessado também, Alessandra, nessa conversa do tomate, né? E de repente alguém está nos acompanhando aí, nos ouvindo, né? E aí eu conhecia lá a produção do Leonardo Vicente, eu conheci agora você falando da questão da produção do tomate. Gente, não é difícil produzir tomate aqui não, tá? Na nossa região não. Vamos, de repente, incentivar outras pessoas a produzirem tomate. Já pensou? A gente conseguiu um selo por tomate daqui a uns anos, né? E o que o Leonardo Vicente lá produz, era um negócio bem bacana, era palha de coco dentro dos baldes assim que ele tinha, em estufa, e tinha um gota a gota lá em cada pé de tomate, com nutrientes, não sei o quê. Não é nada no chão, gente, um negócio bacana, tudo suspenso. E assim, um investimento muito rentável, né? A matéria está disponível no meu canal no YouTube, no Facebook, para quem quiser acompanhar. Escrevam lá Leonardo Vicente, Flávio Azevedo, que certamente você vai encontrar a reportagem, né? E aí ele tem um balanço maneiro lá que ele fazia também, tinha um negócio de um quiabo que ele plantava, né? Numa questão de rota alternativa ali do plantio. Muito, muito bacana. Escreve Leonardo Vicente, Tanguá, Flávio Azevedo, são palavras-chave para você encontrar no YouTube essa reportagem, que é muito legal de você conhecer, né? E ele me falava aqui de investimentos específicos, né, que ele precisou fazer, mas que em uma colheita ele já conseguia recuperar aquele investimento e os tomates ficavam ali para ele agora tirar 100% do lucro da produção, né? Achei muito, muito bacana tudo isso. E eu fiquei pensando que a moçada reclama que na nossa região só dá banana e laranja e aipim, mas nós temos muito mais coisas por aqui. Tem a galera do Giló, a galera do quiabo, a moçada do maxixe. Outro dia eu subi na Serra de São João, lá onde bateu aquele avião que vinha da Petrobras em 2006. Eu subi lá para ver os destroços do avião, e lá no alto eu encontrei uma roça de melancia, meu amigo. Pena que não estava gelada, que eu estava com uma sede desgraçada, né? E aí nem experimentei tocar, que estava um sol quente danado. Eu falei, não, vou tomar água de melancia quente, melancia já é meio indigesta, vai fazer mal. Mas assim, é uma roça de melancia, cada melancia jeitosa lá naquele alto. E é exatamente ali, naquela área do castelo, ali no 2º distrito de Rio Bonito, que é esse terreno arenoso, né? Que é a primeira cordilheira de montanhas do mar para cá. Então a gente percebe que ele tem esse... Se você subir ali, por exemplo, Alessandra, na Serra Redonda ali, onde nós chamamos de Serra do Roncador, no alto lá de Tomascar, e o topo do mundo, que é o outro lado, onde está o limite entre os municípios de Tanguá e Maricá, onde vai para o espraiado, é uma terra preta, bonita, que você percebe saúde naquele solo, sabe? Quando a gente sobe lá no alto da montanha, geralmente o alto da montanha, lá em cima, nós subimos lá, o topo do mundo deve ter algo em torno de 850 metros de altimetria, mas lá em cima não é aquela terra lavada, né? Porque aqui na Serra do Sandê, quando você vai chegando para o alto, é aquela terra lavada, aquele barro vermelhão socado. Ali não, é uma terra escura, né? Bem saudável. Então o que você está falando?
o que a Embrapa falou e o registro aí da laranja está dizendo, é uma realidade. Para nós que andamos por aí, eu, por exemplo, ando prestando atenção nessas coisas, né? Não sou lavrador, gente, não sou trilheiro, ando por esses cantos todos aí, caminhando, né? Não é de moto, nem de bike, é andando, e vejo sim uma diferença nesse cinturão de montanhas que começa lá na Serra de São João, lá no Castelo, lá na altura de Boa Esperança, e aí vem os picos, né? Vem as montanhas, que é a Serra de São João, aí vem o Cavalo Russo, na sequência o Thomas Carr, e o Morro de Catimbau, e aí nós temos depois, até chegar em Silvado, na Pedra do Elefante, lá em Niterói, né? E essas terras, né? Esse solo, ele é todo muito similar, muito parecido, e vai muito ao encontro do que você está dizendo aqui, nessa questão da qualidade desse solo. Esses fatores naturais, eles não existem só para a gente plantar laranja. A gente costuma dizer que tudo que a gente planta na nossa terra é doce. Exatamente por isso. Então eu também já plantei melancia lá no sítio, ela ficou muito doce. Existem produtores de abacaxi, o abacaxi daqui fica maravilhoso. A abóbora é muito doce também, assim, né? A gente usa esse termo muito doce, mas provavelmente se a gente for estudar também vai estar vinculado a essa relação entre acidez. Esse equilíbrio aí, né? Exatamente. Então assim, a gente estimula muito os produtores a diversificarem também a sua produção. É claro que a gente tem uma vocação, né, na produção de laranja, na produção de citros, porque a gente tem muita tangerina também aqui na região, né, tem gente que planta limão Tahiti. Então assim, a citricultura ela é forte, né, nós temos essa vocação, além de ter muitas lavouras de aipim, de quiabo, de guando também, mas a gente estimula plantar outras variedades, né, para que você também possa diversificar a sua lavoura, e principalmente nesse trabalho da merenda escolar. Porque aí ninguém consome só laranja, né? Vai consumir vários produtos. Já, eu estava aqui com uma pergunta engatilhada, né, caminhando já para o final do nosso programa, e a Alessandra disse para mim que achou que era muito tempo para a gente conversar, e olha, o programa está chegando no final e você não falou tudo ainda, vai ter que voltar. E tem uma pergunta boa aqui do Adalmir Quintanilha, que já esteve aqui no nosso programa também, um abraço aí para o amigo Adalmir, ele fala assim: boa tarde. Você sabe dizer se existe algum projeto de estabelecer uma fábrica de suco de laranja em nossa cidade? Seria algo para agregar valor à nossa laranja? Eu não tenho... Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer, Dalmir. Como que essa ideia... Como é que você vê essa ideia da fábrica de suco de laranja e tal? Como é que é isso, né? Isso está em estudo? Sim. É um sonho? É um sonho, exatamente, é um sonho. A gente já teve alguns empresários procurando a gente alguns anos atrás, né? Assim, vários anos, pessoas diferentes procurando a gente, querendo colocar aqui uma planta para fazer para fábrica de suco de laranja. A gente acha excelente, fundamental, para que a gente possa ter agroindústrias. Então, se a gente tem um aipim... é um cliente que vai absorver uma quantidade enorme de laranja. Exatamente. Né? Se a gente tem o aipim, vamos, né, produzir derivados, subprodutos desse nosso aipim, como o pessoal já faz hoje. Se a gente tem a laranja, vamos produzir subprodutos dessa laranja também. É claro que a nossa laranja, ela tem uma característica de ser de mesa. Como você falou, eu também já ouvi isso de uma pessoa: a laranja de vocês é maravilhosa, o único problema é o preço, porque realmente ela é mais cara. Você comentou, né, sobre a precificação, e se a gente colocar aqui na região, a gente sabe que é muito montanhosa, os produtores colhem na mão, a colheita é toda manual. Muitas vezes carrega montanha abaixo, caixas, né, no ombro, né, porque às vezes não tem como outra forma de carregar, não entra nem trator, nem nada disso. Então assim, a nossa laranja ela é de mesa. E assim, cara, dá pena, viu? Eu que faço a trilha aí pelas nossas montanhas, eu subo ali de Marilene, né, lá em Tomascar, do restaurante Marilene, mais ou menos ali uns 3 quilômetros para cima, antes um pouquinho de chegar na porteirinha lá de Seu Toninho, tem um laranjal ali maravilhoso, e a gente vê a laranja caindo do pé, e assim, é a dificuldade de colher, porque é uma área montanhosa, difícil acesso, complicado. Você para pegar uma laranjinha daquela para chupar na hora ali a gente está passando, já é complexo. Imagina o cara colher, trazer, etc e tal. Mas eu acho que se a gente tem uma agroindústria por aqui, o cara anime lá, porque vai ser uma vazão, uma procura muito grande, né? E por vezes eu pergunto lá aos produtores, aos lavradores: pô, Flávio, não vale a pena tirar não, cara, porque
não vou conseguir vender, etc. Então, às vezes, o cara prefere deixar o fruto cair, se perder, porque não vai, não é uma questão de maldade, gente, é a dificuldade mesmo, né? E assim, é cada uma montanha, irmão, você aí que está me assistindo, né? É lugar que eu subo bem porque eu sou cabrito trilheiro, né? E sou muito bom de montanha, não sou bom de descer, mas para subir a gente vai bem. E é lugar, e aí você imagina o cara descer com um jacá nas costas, né? Com caixa nas costas, o dia todo nesse processo. E aí o sujeito vai querer comprar laranja desse sujeito a R$5 a dúzia. Não rola, gente, desculpa. Mas só quem conhece essa realidade que percebe que a precificação está direto a esse trabalho todo para você ter esse produto na sua casa. Mas essa ideia que o Adalmir está trazendo para a gente aqui, dessa está na nossa mira, né? A gente tem a pretensão, sim. Quem sabe alguma coisa até a própria CIPTA, né? Poderia capitanear esse processo. De repente não precisa nem ser empresário do ramo de sucos, né? Quem sabe a CIPTA fazer alguma coisa lá também, fazer alguma coisa que o governo viabilizasse, um maquinário que chegasse, talvez não em grande escala, mas uma pequena escala, uma coisa meio que artesanal, né? Que ia ser Isso está no nosso radar. Está no radar. Está né? no radar. Não vou explorar muito ela aqui não, que eu estou sentindo que é segredo, gente. Não, mas é importante, sim, é fundamental. E a gente ainda pode agregar o selo da indicação geográfica no suco, quando feito, né, de laranjas IG. Então, se a gente faz uma colheita, esse lote, ele recebe um selo de indicação geográfica, esse lote vai ser transformado em suco de laranja, ele pode agregar, então, o selo não é agregar o selo, né? Mas ter a referência de que foi feito com laranjas com selo de indicação geográfica. Então aí ele carrega, vamos dizer assim, ele carrega o nome. Perfeito. Minha gente, recebemos aqui na tarde de hoje a Alessandra Belas, né? Eu tinha dito para você que ia ficar faltando assunto pra gente comentar aqui, viu? Você demora a vir aqui, tá vendo? A gente está namorando essa entrevista há que tempo. Assim, Alessandra, foi um prazer grande, foi uma aula que nós tivemos com você aqui na tarde de hoje. Muito obrigado pelo carinho, boa sorte. Conte conosco aqui com a Rádio Jornal, com o programa Flávio Azevedo, se não tiver algum comunicado para os proprietários rurais, né, alguma coisa que precise alcançar a galera em larga escala. Conte conosco, volte sempre, que esse tema e a valorização do homem do campo é extremamente importante. E suas palavras finais para a gente se despedir dos nossos ouvintes. Bem-vinda sempre. Obrigada, Flávio. Agradeço o espaço novamente. Quero parabenizar, né? Comecei parabenizando, vou finalizar parabenizando todos os produtores rurais que conquistaram esse registro de indicação geográfica das laranjas da região de Tanguá, intermediado pela nossa representação, a CIPTA, né? Que deu entrada no registro. E dizer que a gente constrói essa associação e pensa na indicação geográfica com muito carinho para todos, para que realmente a gente consiga trazer desenvolvimento para o produtor rural, melhorar a qualidade de vida, valorizar o homem no campo, valorizar todo o trabalho que a gente faz. Então, hoje a gente tem um registro, a gente costuma dizer que ele está no papel, e a gente vai tirar esse registro do papel, vai transformá-lo em realidade e vai buscar fazer com que esse nosso caminhar faça com que a vida de cada um mude de alguma forma para melhor. E a gente conta com vocês junto com a gente, porque como o Flávio falou, né? Cada um de nós mais forte faz uma associação mais forte, e uma associação forte fortalece cada um de nós. Então vamos juntos, né, nessa nova etapa que agora se inicia, o alívio de ter conquistado, né, com a motivação e a energia para a gente seguir em frente. Então agradeço. Perfeito. E eu que agradeço você que esteve conosco até agora, nos acompanhando, nos prestigiando. Eu acho que quem planta e colhe com sacrifício tem que ter o seu valor, né? Paga quem pode
e quem quer saborear uma laranja, diz aqui o Edson Matias. É mais ou menos por aí, Edson. Obrigado mais uma vez, Alessandra. Obrigado você que está sempre nos acompanhando, nos prestigiando, nos ouvindo, nos seguindo. Aos amigos do Facebook, os seguidores aí, 32 mil e alguma coisa que nós temos por aqui pela página. Galera lá do YouTube, são 59 mil e quase 60 mil inscritos lá no meu canal, muito obrigado. E que os demais que nos acompanham por Instagram, Twitter, né? Muito obrigado a todos vocês. E os ouvintes da Rádio Jornal 1340 AM, Leste Fluminense, né? Um beijo no seu coração, muito obrigado pelo carinho da sua companhia aí, né? E eu vou ficando por aqui com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu, gente. Abraço, beijo no coração e a gente vai ficando por aqui. Deixa eu só organizar aqui para soltar a nossa vinheta de término do programa, porque o computador de cá desligou, apagou a tela aqui e não quer acender não, né? Para a gente fazer aquele final do programa. Do programa Flávio Azevedo. Acho até que ele foi embora, gente, mas está tudo bem, não esquenta a cabeça não. Valeu, abraço grande, beijo no seu coração. E segunda-feira a gente volta com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu, abraço, gente, tudo de bom. Valeu.